Era meados do século XVII, quando os jesuítas chegaram à região do Tapajós e encontraram uma sociedade organizada e complexa. Em 1758, o governador do Grão-Pará, Mendonça Furtado, transformou o povoado em vila e deu-lhe o nome de Santarém, em homenagem a Santarém de Portugal. Hoje, vamos revelar a história, os traços culturais e as belezas naturais desta que é chamada a Pérola do Tapajós. Santarém é um divisor de águas. Da sua orla é possível contemplar não um, mas dois rios disputando a atenção da cidade, o Tapajós e o Amazonas. A cidade está localizada na região do Baixo Amazonas, no oeste do Pará, distante cerca de 900 quilômetros da capital Belém. Sua privilegiada localização e aspecto natural lhe deram o título de Pérola do Tapajós, por causa desse rio de águas esverdeadas e cristalinas. O Tapajós tem o privilégio de banhar a cidade. Santarém tem muita história. Comecemos por suas origens. Antes dos portugueses, os índios tupaiús viviam aqui, trabalhavam na agricultura, mas também eram bons caçadores e pescadores e tinham uma característica muito especial. Os índios de Santarém, eles eram endocanibais. Eles só comiam aqueles que morriam dentro da tribo, né? E quando o morto era importante, não só a carne era consumida, como os ossos eram depois torrados, assados, torrados, triturados e tomados nas bebidas. Santarém é visitada desde o século XVI, quando ainda era a aldeia dos Tupaiús. Em 1542, passou por aqui o espanhol Francisco Orellana, que, aliás, foi atacado violentamente e acabou perdendo um de seus homens. Os Tupaiús usavam flechas envenenadas. Quando os jesuítas chegaram para catequizar os índios, em meados do século XVII, encontraram a aldeia dos índios Tupaiús. Mas eles não entendiam bem o que os colonizadores diziam. A dificuldade na comunicação acabou em contradição com o nome da tribo. Quando os colonizadores chegaram, eles tiveram contato com ela e não conseguiam entender bem o nome da tribo que habitava aqui, porque eles tinham um português muito enrolado e os nativos não sabiam explicar. Então, inicialmente era Tapajós, Tapaió, Taparajó, até que consagrou o Tapajós. Escalado por Antônio Vieira, chefe jesuíta, o padre João Felipe de Bettendorf veio com a missão de estruturar o povoado. Logo, tratou de erguer uma pequena igreja que a consagrou a Nossa Senhora da Conceição. A aldeia foi elevada à categoria de vila e recebeu o nome de Santarém por decreto do governador Mendonça Furtado em 1758, como parte da política de Marquês de Pombal em demarcar as terras portuguesas na Amazônia. E a Amazônia se insere muito bem nesse contexto, porque ela era detentora das grandes especiarias que interessavam ao mercado internacional. Então, para ter direito de explorar essas riquezas, o governo português precisava de duas coisas. Primeiro, afastar os jesuítas desse contexto. E segundo, transformar essas regiões, essas antigas missões, em vilas e cidades, vilas e províncias portuguesas que tivessem sobre o domínio do próprio Estado português. Então, a alternativa para isso era também
transformar o índio numa mão de obra a serviço do Estado. Andando por Santarém, dá para perceber a sua rica cultura se entrelaçando, tecendo uma cidade que encanta e desafia a descobri-la nos detalhes da arquitetura portuguesa, na beleza da arte e cultura indígena e no sagrado e profano das suas festas. Em 1867, quando o pesquisador Domingos Ferreira Pena descreveu a cidade, Santarém tinha apenas 5 ruas e 6 travessas. Hoje, a região central ainda guarda prédios remanescentes da colonização portuguesa, especialmente do período em que se tornou a cidade mais importante da região. Alguns desses prédios se destacam como o Solar do Barão de Santarém, que foi construído na metade do século XIX em estilo colonial português. Percorrendo as estreitas ruas do centro, onde reina um comércio pujante que abastece toda a região do Baixo Amazonas, nos deparamos com dezenas de prédios com arquitetura de época, revestidos com azulejos portugueses, herança do período áureo da produção da borracha, que formou uma aristocracia abastada e que se dava ao luxo de decorar as suas casas com objetos importados de Portugal. Subimos até uma colina onde foi instalada uma fortaleza no século XVIII que hoje já não existe. No lugar, tem o mirante, de onde dá para contemplar o fenômeno do encontro das águas do Amazonas com o Tapajós. 2 rios, 2 cores, correm na mesma direção, mas não se misturam. O fenômeno se explica pela diferença de temperatura das águas e pela alta densidade do rio Amazonas. Por terra ou pelo ar, um prédio se destaca na paisagem urbana de Santarém. É a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, cuja obra se iniciou em 1761 por ordem do governador do Grão-Pará, Mendonça Furtado, depois que ele ordenou a expulsão dos jesuítas da região. O prédio foi erguido na área onde era um cemitério dos índios Tapajó. Atribui-se ao arquiteto Antônio José Pilandi, o preferido da coroa portuguesa, a autoria do projeto da igreja. Ao que se sabe, o projeto original contemplava 2 torres mais baixas do que as atuais. Somente em 1881, depois de 2 reformas, foram instaladas as torres que se vê hoje. A Igreja da Conceição é tida como o primeiro prédio projetado da cidade, um dos pontos turísticos mais visitados de Santarém. O que muita gente que mora aqui na região não sabe, e o turista, quando visita a Igreja Nossa Senhora da Conceição, fica surpreso, é com uma curiosidade que existe aqui dentro dessa igreja. Vamos ver? A peça que chama a atenção aqui na igreja é esta aqui, ó, o Crucifixo de Martius, de Karl von Martius, um pesquisador alemão que andou pelo Brasil a convite da princesa Leopoldina. Passou 2 anos em várias regiões brasileiras e levantou o maior inventário da flora brasileira. Mas por que von Martius mandou este crucifixo aqui para a Igreja Nossa Senhora da Conceição? Ele mesmo conta nessa lápide, né, que ele mandou confeccionar e que está lá na nossa matriz. E ele sofreu esse naufrágio em frente à cidade. E ele registra que ele perdeu tudo o que ele trazia. E já prestes a perder a vida, teria então invocado que se ele saísse vivo daquele naufrágio, ele mandaria confeccionar uma imagem, tamanho natural de Cristo e doaria à Igreja de Nossa Senhora da Conceição. Esses fatos são altamente conhecidos na Europa, especialmente na Alemanha,
E nós verificamos o conhecimento quando desembarcam em Santarém, os turistas alemães, todos vão procurar a igreja para fazer uma visita às obras do Romário. E além dessa característica fundamental dele, dessa imagem belíssima, desse contexto histórico dele todo, ele ainda apresenta o Cristo ainda vivo, né, diferente de todos os outros. E aqui está a placa que foi encaminhada junto com o crucifixo de Mártires. E os dizeres relatam exatamente o que aconteceu com o pesquisador alemão nas águas do Rio Amazonas. Outra imagem que chama a atenção e desperta a curiosidade de quem visita a igreja é a de Nossa Senhora da Conceição, que foi confeccionada em Portugal. É toda entalhada em madeira e ainda hoje, mesmo retocada, mantém as cores originais. Anexo ao prédio da igreja está o Museu de Arte Sacra. Lá fomos recebidos pelo diretor. Organizado pela Diocese de Santarém, o espaço abriga um conjunto de objetos religiosos, bulas papais com nomeação de bispos, relíquias e imagens sacras que se encontravam espalhadas por igrejas da região. Outras que estavam em residências de famílias católicas e foram doadas ao museu. Caminhando pelo centro histórico de Santarém, nos deparamos com um dos prédios mais antigos da cidade. É onde se instalou o Museu João Fona. A obra começou em 1853, mas a inauguração só ocorreu em 1868 e a época gerou polêmica por ser erguida longe do centro da cidade e onde habitavam apenas pescadores e negros amocambados que viviam em cabanas humildes na beira do rio. É nesse espaço que estão expostas algumas peças arqueológicas, como peixes fossilizados, restos de sambaquis e peças preciosas da cerâmica tapajônica. A cerâmica tapajônica é uma das mais antigas e belas expressões da arte e da cultura da Amazônia. Uma das características que os arqueólogos encontraram e descobriram é que eles chegaram a um aprimoramento muito grande na elaboração das cerâmicas. Eles chegaram a pegar a argila e misturar, fazer uma amálgama. Ou misturavam com o caripé ou com o cauixi. Então, depois descobriram, os cientistas descobriram que essa técnica é que fez eles avançarem na modernidade das técnicas das cerâmicas. A característica da cerâmica tapajônica, eu digo sempre que ela não é uma cerâmica, um estilo de produção de grandes peças, de peças de grande volume. O que é característica da Marajoara, né? Aqueles vasos coloridos, pintados. A cerâmica tapajônica, ela não usa muita tinta, não usa tinta. E ela é característica pelos detalhes que os índios utilizavam na produção dessas peças. A arte tapajônica era totalmente desconhecida pela civilização moderna, até que no século XIX passou a despertar interesse dos pesquisadores. No início dos anos 90 do século XX, a pesquisadora americana Anna Roosevelt desembarcou na região para fazer escavações. Usando carbono 14, comprovou que as peças tapajônicas datam de 6.000 anos. Para Anna Roosevelt, os índios que habitavam em terras onde se localiza Santarém seriam descendentes de povos artesãos, provavelmente dos maias ou incas, devido ao estilo e beleza das peças,
Entre elas se destacava os vasos de cariátides. Você pega um vaso cariátide ou um vaso de gargalo, tanto faz se ele antropomorfo ou não, ou então zoomorfo, você vai ver a riqueza na confecção daquelas pequenas peças e que me deixa sempre aquela impressão de que eles faziam aquilo muito mais por dilettantismo de que produzir peças utilitárias para o dia a dia dele. A cerâmica santarena, refinadamente decorada com elementos em relevo, perdurou até a chegada dos colonizadores portugueses. Por volta do século XVII, os povos que a produziam foram perdendo suas peculiaridades culturais e sua produção acabou por desaparecer. Nossa visita ao Museu João Fona ainda tinha outras atrações. Encontramos uma exposição de cuias pintadas. É isto mesmo? É uma arte típica de uma comunidade próxima a Santarém? Tivemos até o privilégio de ver como se confecciona e como são traçados os grafismos tapajônicos nas famosas cuias de Santarém. Dona Elizabeth vai mostrar para nós como é que é essa arte de pintar cuia. Dona Elizabeth, primeiro, mostra para nós aqui. Essa cuia aqui é a cuia in natura, né? In natura, é. Essa cuia que ela tá natural, a gente apanha ela da árvore para poder a gente fazer o processo até chegar no rascunho. Por exemplo, essa aqui ela tá natural, a gente pega ela, banda ela, que nem essa aqui. Essa aqui já está madura, pronta para ser feita, né? Para ser feita. Aí já a gente cortou, tira tudo, põe numa vasilha para ferver, para poder amolecer o miolo dela, para poder a gente fazer o acabamento. E depois de fervido, a gente vem para cá para fazer o acabamento dela, para lixar ela, para ela ficar bem maciazinha. Então o fruto tem uma polpa por dentro, tem, que é retirada totalmente. Totalmente. E depois esse acabamento é feito com o quê? Como é que vocês fazem esse acabamento? A gente passa um raspador, um material chamado raspador, né, para poder tirar todo aquele miolo grosso. Para depois a gente passa aqui a escama do peixe chamado pirarucu, que a gente faz o acabamento para lixar tudinho. Ao longo do dia a gente fica trabalhando o dia todo, várias peças, né? A gente não vai ficar só com uma. Sim. Aí pode ser por dentro e por fora. Depois dessa primeira parte aí, a gente deixa enxugar, aí se leva ela para uma cama, né? Se põe uma cinza, depois da cinza a gente sapica um pouquinho da urina. Da urina? É, aí depois se põe uma palha para poder emborcar as cuias lá, coisa que ela não toque naquela cinza. Aí se cobre com uma lona ou então com um pano bem limpinho. Aí passa mais horas lá, depois a gente vai retirar. E para chegar essa cor preta aí que aqui? Chega essa cor aqui. Ah, preto brilhoso. É um preto brilhoso. Dá para fazer um pouquinho? A Eliane pode cunhar para nós uma cuia? Ela já começou a fazer esse trabalho? Olha aí o processo. Essa vai ser típica tapajoara, né? Dos índios tapajós aqui. Índios tapajós. Bom, então a Eliane está trabalhando na cunhagem e ela vai ficar assim, ó, exatamente igual a essa, que é um grafismo típico das tribos que habitaram a região de Santarém, antes até mesmo da chegada dos portugueses por aqui. Outras surpresas ainda nos aguardavam no Museu de Santarém. E olha só o que nós encontramos, um esqueleto de uma baleia. Mas o que uma baleia, um animal típico do mar, poderia estar fazendo num lugar tão distante do seu habitat natural como o Rio Tapajós, a mais de 1000 quilômetros do mar? Esta aqui é uma baleia mink antártica. Ela foi encontrada em novembro de 2007 no Rio Tapajós,
próximo a Belterra, um município ao redor de Santarém. Os pesquisadores do IBAMA e do ICMBio ficaram observando o comportamento dela no rio Tapajós, mas não passou de 6 dias e ela foi encontrada morta na comunidade de São José do Arapixuna, no rio Arapiuns, um afluente do Tapajós. A necrópsia foi feita lá no local e ficou constatado que ela morreu com uma hemorragia abdominal, provocada por uma contusão, provavelmente um acidente com alguma embarcação que trafega no rio Tapajós. Nos áureos tempos da borracha, existia em Santarém uma classe social que desfrutava da riqueza gerada pela produção do látex. A cidade possuía um teatro que não deixava a desejar a alguns poucos que existiam no Brasil na época. Por aqui passaram companhias europeias, as mesmas que se apresentavam em Belém e em Manaus. Mas a bela obra erguida no centro da cidade, o Teatro Vitória, não resistiu ao descaso e foi demolido em 1965. Só 40 anos depois foi reconstruído, sem que todas as suas linhas arquitetônicas da época fossem mantidas. Santarém é conhecida por suas belas praias, que esbanjam beleza em boa parte do ano quando as águas do rio baixam. Quem navega pelo rio Tapajós tem o privilégio de desfrutar do visual de uma extensão de quilômetros de praias de areias brancas. Alter do Chão, conhecida como Caribe da Amazônia, que além das belezas naturais, ainda nos apresenta a mais tradicional manifestação cultural da Amazônia, o sairé. Santarém é um celeiro de talentos, de músicos a artesãos, de Sebastião Tapajós a Dica Frazão. Bem, mas isso a gente vai ver nos próximos episódios. Até lá!